Bom, a gente estava falando do frio, né? Com a chegada do frio, muita gente começou a sentir dores na coluna. Com os animais de estimação, não é diferente. A veterinária e residente do Hospital Veterinário da UBRA, Bruna Copati, está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, dói, viu? Eu sinto, de vez em quando, aquela sambica aqui, que dor. O bichinho de estimação também sente? Também, bastante. Tadinho. Bastante. E aí, mas ele não reclama, né? Pode até dar uma choradinha, mas ele não fala pra gente onde é que tá doendo. Geralmente os proprietários mais cuidadosos que conseguem perceber, né? Sim. E aí trazem ele pra gente para avaliar. Bom, problemas de coluna, hérnia de disco, são problemas diferentes, são problemas na coluna. Isso. Eles também atacam os bichinhos? Sim, também. Qual é a principal diferença entre esses problemas? Na verdade, existem várias doenças que afetam, né, a coluna vertebral dos cães, mais especificamente. E a gente divide mais por faixa etária, geralmente. Então, cães com menos de 2 anos de idade, o que a gente percebe mais na rotina, primeiramente, são os traumas medulares. Então, um filhotinho muito pequenininho, queda, alguém pisa em cima, enfim. E aí acabam desenvolvendo, né, alguns sinais clínicos. Isso se segue de doenças congênitas, então malformações, né, nas vértebras. E então, mais, assim, não tão frequente, mas porém frequente também, doenças infecciosas podem causar meningomielites, que a gente diz, né? Sim. Então, alterando o andar do animal quando ele tem essa faixa etária de menos de 2 anos. Quando o animal acima de 2 anos, então geralmente a hérnia de disco é a campeã, assim. Chega animal entre 2 e 7 anos na nossa rotina, a primeira coisa é a hérnia de disco, assim. Depois seguem os traumas medulares, as meningomielites e as neoplasias. Bom, e essa relação com o frio é verdadeira? Na verdade, pode piorar, né, na clínica, mas não tem faixa de, assim, não tem mês do ano pior para apresentar, né? O animal pode apresentar em qualquer período do ano esses sinais, né? Sim, a gente mesmo fica mais dolorido ou dolorento, acabei de inventar, não sei se existe um neologismo aqui, no frio, né? Que dor aqui, dor acolá. Eu tenho que seguir uma pauta aqui, mas como eu sou cachorreiro, eu tenho algumas questões que eu vou lembrando aqui durante a conversa, né? E aí eu vou te passando. Por exemplo, eu adoro os linguicinhas, né? Os Dachshunds. Não consigo falar, mas é o linguicinha, o popular linguicinha. Tá aí ele, ó. Ai, que bonito, querido. Pois é, ele parece estar numa posição... Tá com dor. Tá com dor, né? Exatamente. E eles sofrem mais mesmo essa raça? Sim, na verdade, as raças condrodistróficas que a gente diz, que são esses de patinhas curtinhas e compridos, né? Então, não só os Dachshunds, Pequinês, Basset, são animais que são mais predispostos mesmo. Existe uma pressão maior sobre as vértebras, né? E os discos. Então, esse animal, por exemplo, ele tem hérnia de disco, esse anterior, o Dachshund, era cervical, né? Tá. Então, você pode ver que o pescocinho dele fica para baixo, assim. Tadinho. Esse animal é um animal que, se o proprietário chamar, ele vai virar com o corpinho inteiro. Ele não vai conseguir virar de tanta dor. Sim. Então, geralmente, eles andam com a cabecinha baixa, assim, só olhando para cima de tanta dor. Coitadinho. Então, é uma alteração. A gente pode passar para outra imagem, eu vou fazendo as perguntas. Ali era o que é um bulldog, um bulldog francês? Isso, esse animal, você pode ver, na verdade, essa imagem mostra mais a falta, né, a perda da propriocepção nos membros posteriores. Dá para ver que as patinhas de trás, os dedinhos estão para dentro, assim. Sim. Então, o correto é o animal conseguir posicionar a patinha. Quando eles têm alguns distúrbios, né, na coluna, eles não conseguem fazer esse posicionamento corretamente. Então, é um dos sinais que o proprietário pode se atentar em casa. Olha, ele está ficando com a patinha errada, né? Sim. Então, duas posições, enquanto as imagens vão passando, aqui eu vou pedir a próxima, se tiver, por gentileza. É a seguinte, ó, aqui a gente está vendo a coluna, mas antes de a gente falar sobre essa imagem, esse raio-x, duas situações, tá? A primeira é, no caso dos linguicinhas, né? Eles têm mania... Deixa eu mandar um beijo para a linguicinha da minha vizinha lá, a Meg, coisa querida, uma lambida na Meg. E a Meg, ela sempre vem para pedir alguma coisa, ela fica de pé, fica com a patinha na nossa perna. E a impressão que me dá é que aquilo não é uma posição natural do cachorro. Isso, muitas vezes, repetindo demais, pode dar problema? Pode predispõe, né? Então, esses animais não podem ficar subindo sofá, subindo escada, não podem estar em excesso de peso, porque como eles já têm uma predisposição, qualquer fator associado vai estimular com que isso ocorra, né? Então, evitar sempre, não estimular que fique subindo, que fique andando de pezinho, assim.
Não, Meg, tu não vai mais poder assistir televisão com a gente no sofá. Né? Vamos botar a caminha dela ali, que é melhor do que ficar no sofá com a gente, tá bom? Tadinha da Meg. Bom, e a coluna? A gente está vendo aí, né? Isso. Que tipo de distúrbio a gente está vendo? Na verdade, assim, esse raio-x, ele é um raio-x contrastado que a gente diz, né? Sim. Então, nós temos as vértebras do cão, né? Essas vértebras, quando elas estão alinhadas, elas formam como se fosse um túnel. Dentro desse túnel é que passa a medula espinhal, tá? Os discos, eles são uma espécie de amortecedor que fica entre as vértebras. Então, cada 2 vértebras tem um disco, né? Quando esse disco, ou por um fator genético, ou enfim, as raças, né, anatomicamente mais predispostas, eles acabam... nós temos 2 tipos, na verdade, né, de hérnias mais comuns em cães. No primeiro delas, esse disco ele se calcifica, ele começa a ter uma degeneração, onde ele se calcifica, então fica como se fosse uma pedrinha entre as 2 vértebras. E isso pode instruir, que a gente diz a qualquer momento, parte dele pode ir para esse canal medular comprimindo a medula. À medida que comprime a medula, vai causar os sinais, né? Essa é a hérnia de disco, é quando esse disco que deveria estar entre as 2 vértebras, ele instrui para dentro do canal medular. Agora, doutora, eu estou pensando aqui também, se fala muito que os bichinhos, isso até para o psicológico deles, né, para não ficar roendo sofá e chinelo, eles têm que fazer muito exercício, Sim. caminhar, né, dar aquela passeada na rua, né, uns brinquedinhos e tudo mais. Isso ajuda a prevenir esse tipo de mal ou às vezes em excesso pode provocar um desgaste? Na verdade, se tiver que acontecer, provavelmente vai acontecer, né? Então, nem todos os animais vão ter isso. Sim. Mas a gente estimula, claro, que exista uma rotina para a saúde do animal mesmo. Então, o animal, se ele fizer exercícios leves, ele vai ter uma saúde geral melhor, né? Então, da mesma forma a gente tem que se movimentar para que tudo funcione corretamente, né? Então, não vai ser uma caminhada diária, tudo mais que vai interferir. Pode ser que durante uma caminhada diária que vai acontecer isso, mas isso às vezes é mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. Claro que exercícios muito bruscos, muito violentos, ou como eu falei, subir e descer escada, essas coisas podem estimular, né? Sim, não é para correr a São Silvestre com o bichinho, né? Isso. Mas uma caminhada tranquila. É possível nessas caminhadas, essas lesões que a gente tem hoje em dia, fazendo um paralelo com o ser humano, um torcicolo, porque eles não fazem o aquecimento que a gente faz para fazer uma esteira, por exemplo. Isso é comum ou o animal ele já é preparado? Não, pode acontecer. Às vezes a gente vê na rotina o animal veio, ele estava brincando, aí deu um mau jeito, né? Diz o proprietário, realmente, a gente faz radiografia, não tem nada. Aparentemente foi uma torção ali, um mau jeito, alguma coisa ligamentar, enfim, que pode causar, assim, alguma dor temporária. Mas depois volta ao normal. Geralmente sim. Geralmente. Não é recomendado, obviamente, aplicar qualquer tipo de produto que se usa, né? Não vai botar um emplastro poroso no... Com certeza. Os animais, eles têm intolerância a alguns medicamentos humanos. Então, infelizmente, acontece isso. Eu tô com dor e aí eu tomo paracetamol. O meu cachorro também eu vou dar paracetamol. É tóxico para os animais. Então, assim, são coisas muito simples que, às vezes, o animal, além de uma hérnia de disco, aí ele vai aparecer com uma intoxicação, uma gastrite, alguma coisa, por causa desses medicamentos que foram administrados. E a senhora falou, doutora, também na obesidade, né? Também. O pessoal costuma abusar na comida do bichinho, ou até da comida que não é adequada para o bichinho. Isso tem que tomar muito cuidado. Tem. E aí é fácil de notar, quando o bichinho está realmente acima do peso, né? Um problema muito sério. A gente tem um vídeo para mostrar, vou pedir para a nossa produção ilustrar agora, nesse momento. Nossa, tadinho. Isso é bem comum, assim, né, de aparecer pra gente. Então, no caso, ele não deveria depois usar a rodinha, aquela que tem aquele equipamento? Se ele não voltar a andar, sim. Não necessariamente esse animal vai ficar paraplégico para o resto da vida. Por isso que quanto antes, né, o animal vir até a gente para avaliar, para fazer os exames, nesse caso, cirurgia, fisioterapia, acupuntura, né, todo um processo assim. Então, ele tem chance de voltar a andar. Então, cada caso é um caso, né? Vamos reforçar agora o tratamento. Até a gente já falou aqui no programa, em outra oportunidade, da acupuntura PET, que muita gente não conhecia. Os tipos de tratamentos, claro, são diversos casos, mas é possível um tratamento, em grande parte deles, solucionar o problema. Vai depender da gravidade, né? Então, quando a gente avalia o animal, o fator, principalmente o fator prognóstico, é o que a gente chama de perda de dor profunda. Então, que seria o grau 5. A gente divide a hérnia de disco em 5 graus, né?
Quando o animal está no grau 5, que é esse onde a gente, pinçando o osso dele, ele não sente dor, então ele perde a sensibilidade, o prognóstico é pior. Né? Então, esses animais, nem sempre eles voltam a andar, até existe assim, na literatura, um pouco de questionamento se vale a pena operar esse animal depois de 72 horas que ele já perdeu essa dor profunda, porque muitos animais não voltam a andar. Então, é um indício assim, de prognóstico ruim, né? Sim. Mas, de modo geral, as cervicais, geralmente, que é o caso dele, o prognóstico é melhor, pós-cirúrgico, né? Então, o animal tende a melhorar. E a gente divide assim, grau 1 e grau 2, que seria aquele que está só com dor, e uma leve ataxia, que é aquele andar meio de bêbado, assim, vai rebolando um pouquinho. Esses a gente pode tentar fazer um tratamento clínico primeiramente, não ir direto para a cirurgia. Então, é válido um tratamento clínico, com medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, repouso absoluto em gaiola, sai só para comer, fazer xixi, volta para a gaiolinha por 4 a 6 semanas. Então, associado a isso pode fazer acupuntura, e é uma tentativa, né? Agora, aqueles em grau 3 tem que avaliar, de repente tenta fazer o tratamento clínico antes, se não adiantar vai para a cirurgia. Agora, o grau 4, que é o paraplégico, com ou sem incontinência urinária, e o grau 5, que é esse que não tem mais nem dor profunda, além de ser paraplégico, esse é cirurgia, né? Sim, então, quanto são antes. as únicas formas, né? É, difícil. Bom, vamos só reforçar, então, que é importante que as pessoas, qualquer sinal né, de algum tipo de paralisia ou algum desconforto, né, o bichinho vai manifestar algum desconforto, né, um choro, enfim, ou até mesmo a apatia, procurar o veterinário o mais rápido possível e não tentar resolver em casa. Né? Não tentar resolver, porque às vezes acham até que é coluna, que tá velhinho e tudo mais, acham que é coluna, e o animal tem um outro problema, um problema sistêmico, metabólico, porque um animal com uma doença muito grave, uma cardiopatia, alguma coisa assim, ele pode parar de andar. Mas por quê? Porque ele está mal, não porque ele tem um problema de coluna. Então, é sempre importante ir até um veterinário, né, fazer todos os exames e investigar, ver se realmente é uma questão de coluna ou não. Muitas vezes é, né? Bom, quero agradecer a disponibilidade, a presença da doutora Bruna Copati, médica veterinária residente aqui do Hospital da Ubra, Hospital Veterinário da Ubra. Isso. Seja bem-vinda sempre e que a gente possa cuidar dos nossos bichinhos, né? Cuidar da nossa coluna também, né? Você de casa também não abuse, né? É verdade. E, obviamente, do seu bichinho que faz parte da família, né? Com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite.